Quero só me apresentar rapidinho. Meu nome é Telmo Martinello, sou de Criciúma, sou casado com Viviane, tenho duas filhas, a Vitória de 17 e a Isabela de 6. Tenho mais três filhas adotivas, uma já está casando e duas já casaram. Então, família, o Senhor me presenteou com uma família linda. Sou casado com uma esposa linda, porque todo homem feio casa com mulher bonita, né? Olha para o teu irmão e fala esperança para você. Essa noite vai vir a unção do desencalho aqui, amém? Aquele que precisa. E pastoreamos, eu e minha esposa, uma comunidade de fé chamada Abba Pai Church em Criciúma, e somos muito gratos a Deus por poder pastorear a igreja de Jesus. Deus não dá, já dizia o pregador, Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastores para a igreja. E nós fomos agraciados em pastorear a igreja lá em Criciúma. Então estou muito feliz de estar aqui, né? Ministrando esse culto de homens. A cada 15 dias eu escrevi esse livro, Seja Homem, em cima das ministrações. Há 4 anos eu ministro para os homens a cada 15 dias. E esse livro não é uma afronta, é um confronto. A afronta visa humilhar você, o confronto visa você crescer. Então a ideia é confrontar, né? Tem homem que ganha esse livro da esposa e manda uma mensagem para mim: pastor, não sei se fico feliz ou triste, porque tu recebeu um livro da esposa dizendo seja homem. Eu não sei se ela está querendo dizer alguma coisa, né? Mas eu acredito que é encorajando eu e você a melhorar como marido, como pai, como homem. Então essa é a proposta. Espero que você goste da leitura. Se você não gostar, dá para embrulhar peixe com ele, dá para fazer outras coisas também, acender fogueira. Então você pode aí aproveitar, tá bom? Como eu falei, ministro com os homens a cada 15 dias. E trabalhar com o homem é igual garimpar ouro. Cada 1 tonelada de rejeito a gente acha 1 grama de ouro. Não é fácil. O homem, ele é uma ostra, ele é um ser estranho, ele se achega a Deus de uma forma diferente. As mulheres, elas enchem isso aqui rápido e elas já estão tudo no chão chorando, e os homens estão ali firmes, né, do jeito deles. As expressões são diferentes. Trabalhar com o homem, você não tem que trabalhar com emoção, você tem que trabalhar com razão, trabalhar no espírito, porque não é na alma que a gente trabalha com o homem. O homem é diferente. Deus fez o homem diferente, né? Não tem nada a ver com ser melhor ou pior, tem a ver com formação. Deus fez a gente assim. E que bom que Deus fez a gente assim, né? Lá no grupo do WhatsApp dos homens da igreja, a cada 7 dias aparece um bom dia. Tranquilo, passa um mês, nem um bom dia. O das mulheres, elas se brigam tudo, ela manda flor, o outro manda não sei o que, e aí já exclui outra porque não falou demais, porque é uma loucura. E os homens é tranquilo, vai embora. Isso é perfil, né? Mas trabalhar o homem, como eu falei, é um garimpo. E eu quero hoje aqui dar mais uma pasada nesse garimpo que Deus está fazendo aqui, uma vez por mês. O pastor Fernando está aqui garimpando. De vez em quando sai uma pepita de ouro, de vez em quando um homem se reposiciona, de vez em quando um sacerdote volta para casa, de vez em quando um pai volta para os filhos, de vez em quando um homem volta para a sociedade com firmeza. E esse garimpo parece uma pepita de ouro. O bom é que o ouro é eterno, dura para sempre. Então custa aparecer, mas quando aparece é violento. Eu tenho uma frase na capa do livro aí que diz: um homem posicionado pode mudar uma geração. É verdade, mas um homem mal posicionado também pode destruir uma geração. Então eu acredito que Deus quer reposicionar a gente, amém? Bom, eu quero pontuar primeiro, antes de qualquer coisa, que a autoridade de um homem vem de pelo menos 2 formas. Eu poderia pontuar mais formas, mas a autoridade sua vem de pelo menos 2 maneiras. A primeira maneira de que uma autoridade vem, e ela foi ensinada por um militar, um centurião. Eu trabalhei no exército 22 anos. Eu fiz concurso público em 98 e estava chegando na carreira do oficialato. É um processo, né, de carreira dentro do exército. E com 22 anos de exército, o Senhor pediu para mim entregar a farda verde e ficar só com a branca, ficar só com a farda do céu. E
fui promovido a soldado do reino de Deus. E aí obedeci com muita dificuldade, porque eu não deixei só uma farda, eu deixei uma carreira, deixei uma aposentadoria e deixei uma pensão que ficaria para as minhas filhas. Mas fiz com entendimento, sabendo que quem me chamou é fiel para cuidar de mim e cuidar dos meus filhos. E falando do centurião, eu entendo muito o que ele disse. Quando ele chegou para o Senhor e pediu a cura de um servo dele, e o centurião disse: Senhor, dá uma ordem para os teus anjos, não precisa ir lá em casa. Ele explica por quê. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu dou uma ordem para os meus soldados e eles obedecem. A resposta do centurião nos dá uma chave, nos dá uma pepita de ouro aqui, presta atenção. O centurião não disse que tinha autoridade. O centurião falou o seguinte: eu sou um homem sujeito à autoridade, por isso eu dou ordem aos soldados e eles obedecem. A autoridade do centurião não estava nele, a autoridade do centurião estava em Roma. Ele era sujeito a Roma, logo a autoridade dele vinha da sujeição. A sua autoridade não vem de você, vem da sujeição de quem você está sujeito. Se você quer ter autoridade na sua família espiritual, a sua submissão a Cristo é que vai te dar autoridade. Por isso que a Bíblia fala que Deus é cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da esposa e a esposa do lar. Presta atenção, quando o Senhor está dizendo que você é cabeça da sua esposa, onde está a sua autoridade? Na sua sujeição a Cristo. Porque se eu e você não nos sujeitemos a Cristo, nós não temos autoridade, nós temos autoritarismo. E são duas coisas extremamente parecidas, mas extremamente distintas. A minha autoridade, a sua autoridade está na nossa submissão. Sabe quando que um líder dessa casa tem autoridade aqui? Quando ele está sujeito à autoridade do pastor da casa. Senão ele não tem autoridade. A verdadeira autoridade está na submissão. Então, se eu e você não entendemos o princípio da submissão, nunca teremos autoridade de verdade. Segundo princípio de autoridade está nas cicatrizes, está nas experiências. As experiências nos dão autoridade. Eu estava numa palestra com 400 militares, e na palestra tinha 2 palestrantes. Um dos palestrantes era um general de 4 estrelas. Para quem não está muito familiarizado com a linguagem militar, um general de 4 estrelas é o top das galáxias, é o supra-sumo, é o extremo, é o que mais manda. E tinha um recruta. Para quem também não entende, recruta é o contrário, é o chinelo, é lá embaixo, é o pica-fumo, é o último, é o que menos manda na hierarquia de um quartel, de um exército. E tinha um recruta, presta atenção, e um general falando. Quem falou primeiro foi o general. O general subiu e falou com autoridade, todo mundo respeitou o general, ok? Depois desceu o general e subiu o recruta. Quando o recruta subiu para falar, todo mundo ficou em silêncio e imóvel. O general ficou em silêncio. A impressão que deu que aquele recruta tinha mais autoridade que o general, porque não era um recruta comum, era um recruta com 95 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial, subiu de bengala. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim: filho, presta atenção, quem tem autoridade nesse salão? Naquele instante eu falei militarmente: quem tem autoridade é o general. O Espírito Santo falou para mim: presta atenção, quem está com autoridade nesse momento? E eu percebi que quem estava com autoridade era o recruta. Até o general estava ouvindo com atenção o recruta. Sabe o que eu aprendo aqui? O general sabe tudo de guerra. O general sabe todas as armas usadas numa guerra, todas as estratégias de combate, de defesa e de ataque. O general tem que saber tudo sobre artilharia, comunicações, engenharia, infantaria, todos os tipos de combate. O general tem que conhecer, ele é um general. Mas o general nunca foi para a guerra, ele só tinha o conhecimento. O soldado não sabia muito de armamento, ele conhecia o seu fuzil,
mas ele tinha marcas no seu corpo de combate. O que te dá autoridade de verdade não é conhecimento nem diploma. O que te dá autoridade de verdade são experiências com Deus. As suas experiências com Deus vão te dar autoridade. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. O mesmo Deus que nos consola, nos dá autoridade para consolar outros. Pergunta para uma mãe que perdeu um filho, se ela não tem autoridade para consolar outra mãe. Ainda que nós temos Bíblia e palavras de consolo, aquela mulher vai ter autoridade para consolar. Quando a gente vai sendo trabalhado por Deus na nossa autoridade, Ele vai trabalhando eu e você na nossa autoridade, Ele vai dando experiências e cicatrizes. Então você está vivendo talvez algo violento hoje aqui. Talvez a sua esposa traiu você. Talvez você faliu uma empresa. Talvez você viveu momentos extremamente difíceis, ou está vivendo. Isso gerou em você cicatrizes. Agora, você vai ficar duro ou maduro, é uma decisão sua. Se você decidir amadurecer e permanecer com o Senhor, isso vai gerando autoridade na sua vida, e você vai caminhando, e vai chegar um momento da sua vida que essa autoridade vai ser usada. Há 19 anos atrás, eu e minha esposa passamos por um momento no casamento difícil. Nos separamos por 4 meses. Eram recém-casados, eu e ela. Passamos por um momento bem difícil no casamento, 4 meses separados, dores dos dois lados. Deus foi muito bondoso conosco e a graça nos salvou. Nosso casamento foi restaurado. Quando nosso casamento foi restaurado, a gente não entendeu nada, porque a gente tinha profecia sobre nós, que nós seríamos usados, que Deus ia usar eu e minha esposa para curar pessoas, para transformar casamentos, e nós estávamos vivendo uma crise violenta no nosso casamento. Voltamos um processo de cura difícil. Deus começou a trabalhar no meu e no meu casamento, eu e na minha esposa, e trabalhando. Hoje, se você for lá na aba Pai, se você pegar o direct do Instagram da igreja, o meu e da minha esposa, você vai ver que todo dia tem testemunho assim: através da vida de vocês, o meu casamento foi curado. Por que o casamento de pessoas estão sendo curados através da vida minha e da Viviane? Porque nós temos uma cicatriz. A cicatriz nos dá autoridade para trabalhar naquilo que fomos curados. A glória não é nossa, a glória é daquele que nos curou, a glória é daquele que fez a transformação. Porque eu, por mim, eu não consigo curar ninguém, eu não tenho autoridade para curar ninguém. Você não consegue nem ser pescador de homens. Jesus disse: Pedro, anda comigo e eu te farei um pescador. A sua experiência na terra não se compara com a autoridade que Deus quer te dar nos céus. Você é um pescador de peixes, Deus pode até usar a tua habilidade, mas para se tornar um pescador de homens tem que andar com Jesus. Se não andar com Jesus, você não se tornará um pescador de homens. A glória é dele, ele não divide com ninguém, mas as ferramentas somos nós. Você é o bisturi na mão do médico, você é a caneta na mão do escritor, mas a glória é do autor do livro, não da caneta. Eu duvido você perguntar para mim no final aqui, talvez alguns irmãos queiram que eu dê uma dedicatória. Não vale nada isso aí, tá? Mas tem gente que gosta, tranquilo. Duvido você querer o autógrafo da caneta que escreveu o livro, ou da máquina impressora que imprimiu o livro. Não, você quer do autor. Quando alguém chega para mim ou para você e fala: uau, como Deus está usando você, não esquece, você é só uma caneta. Daqui a pouco a tinta acaba. Quando a tinta acabar, outra caneta vai ser levantada para continuar a escrever a história de Deus na vida das pessoas. Um homem chamado Billy Graham, um homem de Deus, uma caneta usada por muito tempo, acabou a tinta, Deus levou. Então, enquanto você está usando você, não se glorie, porque é Deus usando você. Ele é o autor e consumador da fé, você é só a caneta. Mas deixa Deus usar você, se permite ser usado. Um jumentinho chegou em casa feliz. Mãe, eu entrei em Jerusalém hoje, entrei feliz da vida. Entrei e as pessoas gritavam hosana e jogavam ramos e coisas no chão. Mãe, eu sou o jumento mais famoso, com mais likes e mais seguidores que tem em Jerusalém. Ninguém, eu sou verificado no Instagram agora. É muita gente me seguindo. A mãe, muito sábia, falou: filhinho, faz o seguinte, vai lá amanhã e entra de novo no mesmo horário. O jumentinho foi lá feliz, entrou, ninguém ligou para ele. Ignoraram, chutaram ele. Ele ficou triste, chegou em casa: mãe, não sei o que houve, de ontem para hoje eu perdi seguidores. Fui cancelado na internet, não sei o que houve. A mãe disse: filho, ontem tinha alguém sobre você? Sim, ontem subiu um tal de Nazaré. Tinha um cara em cima de mim, um tal de Jesus de Nazaré. Filha, não é você, é quem está sobre você. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele.
Não é só uma canção isso. A palavra de Deus ensina isso. Então a minha autoridade, a sua autoridade vem deste lugar, onde você se submete a Cristo e você permite que Ele faça cicatrizes em você. Se você fizer uma mala agora para ir para o Nordeste brasileiro, que roupa você vai colocar na mala? Bermuda, protetor solar, chapéu, boné. Sunga não, porque aqui só tem homem, né? Homem usa sunga. Não, estou brincando, tem gente que está amarrado, não, tá, fica tranquilo aí, irmão. Mas roupas de banho, concorda comigo? Mas se eles lá do Nordeste virem para o Sul hoje, essa semana, o que eles vão botar na mala? Roupa de frio. Muito frio. Roupa de frio, cachecol, gorro, concorda comigo? Porque o que está na mala fala sobre o seu destino. O que Deus está fazendo com você hoje é preparando a sua mala. Aí você pensa, mas Deus está atrasando comigo. Não atrasa. Deus trabalhou 30 anos na vida de Jesus para usar 3. Deus trabalhou 3 anos na vida de Filipe para usar 3 meses. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usar 40. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus está trabalhando na sua mochila. Aí você pensa, por que Deus está permitindo isso na minha vida? É só a mochila sendo cheia. Quando chegar no propósito certo, você vai entender por que Ele permitiu tudo isso. Você vai entender por que Ele permitiu tudo isso. Então não considere uma perda, uma falência, uma enfermidade. Não considere isso que você está fora da bênção. Entende? Às vezes Deus permite essas coisas difíceis, mas é o Senhor trabalhando na minha e na sua vida. A teologia da prosperidade diz que você não pode ficar doente, não pode passar dificuldade, não pode... Não. Se você avaliar o apóstolo Paulo pela teologia da prosperidade, ele era um endemoniado. Se você ler a vida de Jó por essa lente, o Jó não era de Deus. Nós cristãos passamos por coisas difíceis. A diferença é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. É quem está comigo é que faz a diferença. Todos nós passamos por crise. Não preciso perguntar aqui quem perdeu alguém nessa pandemia. Eu perdi 2 pessoas extremamente importantes. Perdi minha mãe há 12 anos atrás, a minha mãe adotiva, 3 meses atrás. Perdi uma terceira mãe que cuidou da minha filha quando nasceu, uma mãe espiritual, também perdi na pandemia. Sou crente, amo a Deus. A minha mãe ficou na UTI 45 dias, eu orei todo dia para Deus tirar ela. Deus não tirou, Ele continua sendo Deus na minha vida. Não é porque Ele fez ou deixou de fazer. Na palavra, a Bíblia me ensina que eu não determino nada. Na palavra, a Bíblia me ensina que Ele é soberano sobre mim. Por isso a oração do Pai Nosso no Getsemane, a oração de Jesus no Getsemane ainda vale. Afasta de mim esse cálice, para ti não tem impossível. Deus é o Deus do impossível, quantos que acreditam nisso? Mas a oração de Jesus ainda vale, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda Ele é soberano, ainda Ele é Deus. E a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, e a vontade dEle é agradável. Eu oro para que a vontade de Deus sobressaia a minha e a sua, porque ainda que nós oramos coisas boas e profetizamos coisas boas, nós não sabemos o que é o melhor, e Ele sendo Deus soberano, olhando tudo e todos de uma forma eterna, sabe o que é bom para você. Por isso nós gostamos daquele versículo, e eu amo: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Tudo no hebraico, tudo no aramaico, tudo no tupi-guarani, tudo no inglês, tudo é tudo. Tudo. Coisas boas e ruins. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém? Você tem uma palavra? Descansa, pega essa palavra e descansa. José, talvez você vai passar por um processo difícil, mas no tempo oportuno vai se cumprir o que Deus falou sobre você. Ele não mente. Amém? Essa é só a introdução. Posso pregar? Posso?
Posso ler a palavra? Agora vamos ler a palavra, porque senão o pastor não me chama mais, né? Que herege aí pregando sem ler a Bíblia. Deixa eu ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia comigo. Volta para Criciúma, 2 Samuel capítulo 11. Abre aí, se você tem Bíblia aí, abre aí, não sei se vai colocar aqui. Gostei daquela logomarca ali, tá? Gostei. Me lembra de Jesse Olsen, se eu não me engano o nome dele, corredor negro que venceu, é isso? Jesse Olsen, uma coisa assim. Ele correu as Olimpíadas na Alemanha diante de Hitler, o algoz, e ele fechou o pulso com uma tala negra. Não fez assim para Hitler, fez assim, com o pulso firme, dizendo: eu sou negro, amo quem Deus me fez e não sou dos que retrocedem. Sou homem, não sou moleque. Amém? Eu gostei daquilo ali, firmeza. Não somos os que retrocedem. 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 diz assim: na época da primavera em que os reis iam para a guerra, o rei Davi enviou Joabe e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio real, e do terraço avistou uma mulher que se banhava, e notou que a mulher era muito bonita. E tá bom até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva. O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu já estás limpo pela minha palavra. Então a tua palavra tem poder de nos limpar. Eu acredito nisso. Então traga sobre nós verdades que só a tua palavra pode trazer através do teu Espírito. E quem crê, diga amém. A Bíblia não esconde a humanidade de ninguém. E aqui eu quero falar da cicatriz de um homem que dá autoridade para ele. Lembra? Cicatriz da autoridade. Quero falar da cicatriz de Davi. Davi era a Bíblia, repito, a Bíblia não esconde o pecado e as falhas de nenhum homem. E não escondeu de Jesus, porque ele também não tem, senão ele era exposto. Então nenhum homem na Bíblia tem os seus pecados escondidos, estão expostos. Você vê Moisés, presta atenção. Moisés, que abriu o mar vermelho, ele matou um cara e escondeu na areia. Homicídio duplamente qualificado com ocultação de cadáver. Dá para enquadrar bem ele, facinho, hediondo. Moisés, matou e escondeu na areia. Vemos Sansão, um homem com uma unção violenta, colocando a cabeça no colo de uma mulher que seduziu ele. Nós vemos aí homens íntegros, homens apaixonados por Jesus, tropeçando. Eu acho maravilhoso isso, sabe por quê? Porque Elias, o cara que enfrentou centenas de profetas, de repente ele está com medo de uma mulher, se esconde. A gente vê essas questões de homens tão violentos em Deus e ao mesmo tempo tão fracos. Mas eu acho isso maravilhoso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu gosto de uma frase, eu falo antes sobre isso: desconfie de quem não manca. Desconfie de quem não manca. Quando você encontra algum homem ou uma mulher que é muito assim, é muito santo, muito santo, mas santo assim, o cara nunca está mal, o cara nunca está. Cuidado. Quem esconde imperfeição, esconde carnalidade. E quem expõe espiritualidade na mesma proporção, esconde carnalidade. A verdadeira espiritualidade, ela não é exposta, ela é vivida. Se você ler Mateus capítulo 6, você vai ver o tripé da espiritualidade. Qual é o tripé da espiritualidade cristã? Jejum, oração e esmola. Jejum, oração e generosidade. É o tripé da espiritualidade. Pergunto, a oração é pública ou escondida? Escondida. Quando orares, entra no teu quarto. Quando jejuardes, lava o rosto, que ninguém perceba. E quando deres esmola, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ok? Então a espiritualidade, ela é vivida, ela não é exposta. Quando nós mostramos uma espiritualidade sempre, aí você vai falar com o cara acabou de perder alguém da família, muito próximo. Meu irmão, força, estamos juntos, Deus é bom, não preciso desta palavra. O cara, cuidado com gente que é espiritual demais.
Porque a verdadeira espiritualidade é você dizer: cara, obrigado, eu estou mal, perdi alguém que eu amo. Não tem nada de anti-espiritual ser gente, não tem nada de errado ser gente. Tiago vai dizer que Elias era homem como nós, mas orou e não choveu. Significa que mesmo sendo gente, Deus ouve as nossas orações. Mesmo sendo falhos, nós temos muros baixos. Você tem muro baixo. Não sei qual é o seu muro baixo. Nós temos muros baixos. Nós temos que acreditar que precisamos preservar alguns lugares da nossa vida. Desconfie de quem não manca. Desconfie de quem mostra espiritualidade. Deixa eu falar uma coisa: a verdadeira espiritualidade se manifesta não só em orar em línguas domingo à noite, mas guardar a língua na segunda. O caráter, escute o que eu vou dizer, o carisma abre porta, o caráter mantém a porta aberta. E nós como homens, nós precisamos nos manifestar no carisma, nos dons que Deus nos deu, mas precisamos do caráter para sustentar. A unção é uma espada, o caráter é um escudo. Então, as falhas de Davi, que nós vamos ler aqui, você já leu o texto, você sabe o que acontece na sequência. Ele manda chamar aquela mulher que ele viu, ele adultera, ele trai um amigo leal, ele trai um soldado de guerra, Urias, um homem nobre, que não se deita com a sua esposa porque os seus amigos estão na guerra, um homem com uma nobreza, uma hombridade, uma camaradagem incomparável. Ele manda matar esse cara. Davi foi um sem vergonha, Davi foi um mau caráter. Davi tinha um monte de ovelha e pegou a ovelha de um cara que tinha uma ovelha só. O profeta Natan veio e deu na cara dele. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo mancando, mesmo com isso aqui escrito. Irmão, eu não queria isso aqui no meu currículo, eu não queria essa história no meu currículo. Então vamos aprender com Davi. Primeira coisa, era primavera, época dos reis irem para a guerra. Davi não acordou de manhã dizendo: eu vou adulterar, não planejou separar, ninguém casa pensando em separar. Davi não foi para uma boate, ele estava em casa, ele não estava embriagado, não estava nem desviado, ele estava na igreja. A grande questão é que não era tempo de ficar em casa, era tempo de guerra. Paulo diz que meninos fazem coisas de meninos e homens fazem coisas de homem. Não tem problema passar 1h30 na frente da televisão, ou jogando videogame, ou vendo série na Netflix, desde que você tenha 12 anos de idade. Não tem problema ficar jogando videogame 3 horas por dia, não tem problema, desde que esteja 12 anos de idade e nas férias, porque em época escolar tem tarefa para fazer. Então não tem problema nenhum você assistir um filme na Netflix, desde que não seja todo dia e a tua esposa no quarto esperando você. Não tem problema nenhum ficar em casa. Qual o problema ficar em casa? É pecado Davi ficar em casa? É pecado ficar em casa em época de guerra. O problema não é ter um videogame, o problema não é ter um lazer ou um hobby, o problema é viver disso em época que é para sustentar a casa. O problema é ficar em casa enquanto o desemprego está na porta e a sua esposa está esperando a provisão, e você está em casa dizendo: estou esperando aí, né? Esperando Deus abrir uma porta. Não, aí é época de guerra. Época de guerra a gente não fica em casa. Então o problema não é passar por uma crise e ficar desempregado. O problema é ficar desempregado por incompetência, porque você faltou 7 dias, você chegou atrasado, na semana você chegou 4 dias atrasado, então você está em casa porque você foi incompetente. Aí não tem problema ir para a rua, qualquer um de nós pode ir para a rua, todos aqui podem perder um emprego, qualquer um de nós pode falir uma empresa, desde que não foi porque você dormia até 10 horas da manhã. Não tem problema nenhum falir, qualquer um pode falir. Homens bons podem ficar desempregados, desde que não foi porque você ficou vendo pornografia na hora do trabalho, porque daí é época de ir para a guerra, não de ficar em casa vendo isso.
Como estão entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Não tem problema a gente passar por crise, é isso que Deus está falando com a gente. Não tem problema a gente tropeçar, não tem problema a gente no caminho encontrar uma pedra e não ver direito, dar um bicão e saltar o dedão para cima, não tem problema. Desde que você estivesse andando e Deus mandou você andar e você estava andando. Aí você tropeçou, ok, mas você estava andando. Você estava fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não tem problema nenhum. Homens, é interessante esse número, homens no Brasil amadurecem com 48 anos de idade, em média. No Brasil, os homens amadurecem em média com 48 anos de idade. Sabe o que significa isso? Que até os 48, em média, nós somos moleques. Nós somos marmanjos de barba. Nós somos irresponsáveis, não assumimos a nossa casa. Não assumimos, achamos que vivemos como solteiros, com 2 filhos em casa. Deixamos o Felipe Neto conduzir os nossos filhos no iPad e não olhamos isso, somos moleques. Eu não estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de nós. Estou falando dessa igreja, estou falando da Abba Pai, estou falando da gente, estou falando dos homens. Nós precisamos assumir nosso lugar. Criança faz coisa de criança. Eu gosto de quebrar o gelo quando eu estou no shopping. Eu lembro que quando eu não tinha filho e eu via aquelas crianças fazer bagunça no shopping, aquela reina, não vou, aí o pai pega no colo, ele se larga no braço do pai, o pai sai com ele atravessado, gritando, aquela vergonheira. E eu dizia assim, se fosse meu filho. Nossa, quem já pensou isso? Aí eu tive filho. Primeira vez que eu levei a minha filha no shopping, ela fez a mesma coisa. Aí eu peguei ela pelo braço, ela se escapava por aqui, as pessoas tudo me olhando e eu sabia o que ela estava pensando. Ela estava pensando, se fosse meu filho. E agora sabe o que eu faço quando eu vejo não estou falando que não deve corrigir, claro, mas escuta o que eu estou dizendo. Às vezes eu vejo um pai lá apavorado, o filho gritando, eu chego perto do pai e falo, pai, parece criança isso aí, né? Aí o pai dá uma aliviada, né? Criança, né? É isso aí, pai, é criança. Corrige, mas é normal criança dar essa crise de vez em quando aí. Criança brinca em velório. Você já estava no velório e a criança correndo ao redor do caixão. Pega ele, pega. Passou a ser. Falei, meu Deus, pega minha filha lá, ela está correndo ao redor do caixão. Por que criança corre e brinca em velório? Porque ela não tem noção da seriedade do velório. Nós não podemos brincar em velório, nós podemos brincar fora do velório. Nós estamos numa época que o diabo quer destruir a masculinidade dos nossos filhos. E nós estamos brincando de ser crente, brincando de vir na igreja, achando que isso aqui, uma vez por mês, reunião dos homens, é só para a gente jogar um sinuca e comer um negocinho. Aquilo ali é só atrativo, irmão. Você está aqui para receber ferramentas e armas para ir para a guerra. Você está aqui para ser treinado. Você está aqui para cair no tatame, para ser treinado, porque a hora que chegar a guerra de verdade, você está treinado. Quem soa no treino não sangra na guerra. Só que a gente não quer soar no treino. A gente quer tomar um anabolizante e ficar forte. Não tem segredo. Tem que malhar. Não tem segredo super, uma oração mágica. Não tem oração mágica, é treinamento. Você vai para a academia um dia, bíceps, você vai para frente do espelho e você acha que é o Hulk. Você chega para a esposa, e aí? Ela tem nada aí. Não mudou nada, é um filé de grilo ainda, está até igualzinho. Mas você ficou assim bombado, você foi um dia na academia. Meu irmão, quer ficar bombadinho? 1 ano treinando, agora no frio, cedo. Quando você vê alguém bem sucedido em alguma área, tem coisas abaixo da água que você não viu. Quando você vê alguém bem sucedido em qualquer esfera, tem jejum, tem oração, tem coisa por baixo que você não está vendo. Você tem renúncias que você nem sonha. Aí você fala, nossa, eu quero ser forte igual aquele cara, como é que eu faço? 7 anos de treino ele tem. Como assim? 7 anos. Recusando algum tipo de comida, comendo uma alimentação diferente, acordando 6 da manhã, antes do trabalho. Não tem problema.
É interessante. Eu quero deixar uma palavra para você, guarde isso. Homem, você é rei do seu lado, do seu chamado. Deus chamou você para ser sacerdote. Não se distraia, não fique no terraço. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não estava fazendo o que era para ser feito. Perdeu o espírito de guerra, perdeu a vontade de congregar. Congregar é uma bênção, mas é uma guerra. Tem gente com medo, não quer vir mais na igreja. Talvez você estava um tempão sem vir na igreja. Escuta, congregar é uma guerra. Estar na igreja é uma guerra, é uma bênção, mas é uma guerra, porque ferro com ferro se afia. Aqui Deus vai dar pessoas para andar com você, para provar sua paciência. Deus vai treinar você. É aqui, é no dia a dia, é na submissão. Quando o pastor falar algo que você até nem queria fazer, mas o pastor deu uma direção, você vai lá e se submete ao processo. Deus te honra. Fugir de congregar é para covarde ou para machucados. Se você está me ouvindo, você está machucado, a mesma igreja que te machucou vai te curar. E se você é covarde, o Senhor está dizendo: eu não te chamei para ser covarde, eu te chamei para ser homem. Josué, ser forte e corajoso. Para que serve a coragem, meu irmão? Coragem só tem um propósito, só um: enfrentar o medo. Pastor, eu tenho medo. Bem-vindo. Também tenho. No mundo que está aí, eu falei: não quero ter filho nenhum. Tinha medo. Como é que eu vou criar? E o Senhor fala: seja corajoso. Se eu te der filhos, é porque tu tem capacidade de cuidá-los. Eu não erro o endereço. Eu te capacitei para isso. Eu te chamei para isso. Davi ganhou a guerra fora, porque Joabe ganhou o combate lá fora, ganhou a guerra lá fora, mas perdeu a guerra dentro. Escute, talvez você está ganhando guerras violentas lá fora, os seus amigos te acham um cara bem legal, talvez você tenha bastante amigas, você é um cara que encoraja as colegas de trabalho, você está sempre elogiando elas, muito legal, você é um cara educado, simpático, querido, parabéns, muito bom essa educação, esse testemunho cristão, que coisa linda. Você permite as pessoas entrarem na sua frente no trânsito, que legal. Mas você chega em casa e você é uma versão do diabo em casa. Você dá a pior versão sua para dentro de casa, é a melhor para a rua. Você e eu somos igual Naamã. Naamã era um cara que era vencedor de batalhas fora, tinha medalhas no peito, mas por dentro era leproso. De que adianta a gente ser aplaudido lá fora e reprovado em casa? A maior aprovação minha e sua é como marido e como pai. Se nós formos reprovados como marido e como pai, não adianta a gente ser aprovado como pregador, não adianta ser aprovado como diácono, como ministro de louvor. Pouco importa a sua voz, pouco importa o seu sermão, pouco importa a sua teologia, importa é ser aprovado com caráter em casa. O Senhor está dizendo para mim e para você que Davi era um cara que tinha fama, era guerreiro, matava. Davi mata 10 mil, Davi tinha música em nome dele, mas estava sendo reprovado em casa. Quantos entendem que o Senhor está falando com a gente? Davi dormiu. Depois de dormir, escuta, deixa eu fazer uma pergunta: dormir é pecado? Papai, dormir é uma benção. Coisa maravilhosa que Deus criou foi o sono. Dormir é maravilhoso. Dormir em tempo de guerra que é o problema. Não tem problema dormir, mas dormir em tempo de guerra não pode. Escute, quando você dorme em tempo de guerra, você compromete todo o pelotão. Lá no quartel tinha ronda, eu fazia rondas, e o soldado ficava com o fuzil no seu quarto de hora, naquela região, enquanto 2 soldados na mesma posição dele dormiam. Ou seja, um revezamento 2 por 4, 4 horas dormindo, 2 acordado, revezando. Então ele ficava com o fuzil dele lá, das 2 às 4 da manhã. 4 horas alguém assumia o lugar dele, ele ia dormir, um revezamento. Aí o soldado ficava lá, eu fazia ronda para ver se ele estava atento e acordado. Por quê? Porque se o inimigo entra no quartel e abate esse soldado, ele pega todo o pelotão dormindo. Está todo mundo dormindo, confiando em quem? Naquele que está acordado. É a minha vez de dormir, é a vez dele ficar acordado. Então ele que cuide, eu vou dormir.
Se entra alguém naquela hora e abate esse soldado, entra e mata todo mundo e rouba todos os armamentos. Então ele tem que estar acordado. E eu fazia ronda. Até tem uma cena engraçada. Uma vez eu cheguei bem pertinho do soldado, ele dormiu em pé, igual cavalo. Só faltou botar a patinha para trás assim, em pé, com o fuzil, dormiu. E não caiu, em pezinho aqui, ó. Cheguei na frente dele. Ele não me abordou, porque ele tinha que abordar. Autoline identifique-se, lance a senha. Ele não me viu. Na frente dele, ele paradinho aqui, ó, dormindo. Sono é uma coisa triste. Aí eu, ele, sem vergonha, cara de pau, fez de conta que estava rezando, fez sinal da cruz. Eu falei, soldado, quer enganar quem? Soldado é rápido. Um dia eu estava fazendo a curva e o soldado não pode ficar com o celular na hora que tiver de guarda, porque o celular distrai. Pega no espírito aí, pega. O celular distrai. Pegou ou não pegou? Sua esposa está deitada do seu lado, você está no celular. O celular distrai. Aí o celular, eu vi o soldado com o celular na mão, e quando eu virei a esquina, ele me viu, ele jogou o celular no mato assim. Aí eu fui chegando, ele se apresentou, serviço sem alteração. Eu falei, tudo bem, mas eu vi um celular aqui. Não, soldado, eu vou te dar mais uma chance. Eu vi um celular aqui. Só um pouquinho. Foi lá, pegou, no meio do mato, pegou o celular. Ô sargento, mas era música gospel. Eu estava ouvindo Aline Barros. Ele sabia que eu era pastor. Tentou dizer, eu estava me espiritualizando. Eu falei, muito legal, também gosto da Aline Barros, mas você está errado. A sua distração pode comprometer todo o pelotão. Seus filhos, sua esposa pode ser comprometida pela sua distração. Você acha que o diabo quer o quê? O diabo quer sua casa, o diabo quer seus filhos, o diabo quer seu casamento, o diabo quer acabar com ele quer os seus netos. Se ele consegue destruir você, ele destrói seus netos. O diabo trabalha na família. Se ele destrói a família, ele destrói a sociedade inteira. Dormir não tem problema, mas não dormir na hora e lugar errado. Sua família pode ser sacrificada. Não durma, você não é mais menino, você é um homem de Deus. Posso ouvir um amém? Não? Se ele confiou alguns soldados aos seus cuidados, é porque ele sabe que você pode, e ele está com você nessa guerra. Davi dormiu, perdeu soldados. Davi sofreu a consequência de dormir em tempo de guerra, e as consequências vêm. E eu pergunto, qual a postura de um homem de Deus quando vem a fatura do cartão, quando dorme, quando vacila, e talvez alguém entre nós aqui está sofrendo consequências de escolhas erradas, consequências de posturas erradas, consequências de decisões erradas, consequências de pecados. Escute, que postura Davi nos ensina. 2 Samuel 12:15. Então Natã foi para sua casa depois que o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias deu a Davi. Escute, a mulher era de quem? A mulher era de quem? De Urias. Só que Davi teve um filho com ela. E aí, a criança da mulher de Urias, que Deus dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou ao Senhor pela criança. Davi buscou pela criança e observou um rigoroso jejum. Recolhendo-se, passava a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se puseram do lado dele para fazer levantar da terra. Ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos dizer a Davi que a criança tinha morrido, pois diziam: sendo a criança ainda viva, nós falávamos, porém ele não dava ouvido a nós. Como, pois, diremos que a criança morreu? Poderá cometer um suicídio.
Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor, adorou, depois veio para casa, pediu o que comer, lhe deram, ele comeu. Escute, aqui eu quero aprender com Davi como agir em dias que a gente tem colheita das nossas posturas erradas. Primeiro, Davi buscou a Deus pela criança, não por ele. Mesmo com todos os erros, insensibilidade, crime, Davi buscou a Deus em oração. Escute, não importa o que você viveu, deixou de viver, ou o que fez até chegar aqui, não importa, não sei, não conheço você, talvez você está aqui visitando, você usou cocaína antes de vir para cá, não importa, se você decidir orar a Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Davi, mesmo sendo ele conhecedor de que é consequência do erro dele, ele buscou a Deus, por quem? Pela criança, não pelo ministério dele. Não buscou pelo, e agora, o meu ministério na igreja, não estou nem aí para o meu ministério na igreja, eu não posso perder o meu relacionamento com Deus. Davi buscou pela criança. As meninas que se entregam sexualmente antes dos 15 anos, 80% delas não tiveram um pai presente. Tiveram um pai vivo talvez, mas não presente. Talvez você tenha dado bastante presente para os seus filhos, mas os seus filhos não querem seus presentes. Ele quer você presente. Eu provo para você. Eu e minha esposa pregamos nos presídios e penitenciárias de Criciúma há anos. De cada 10 presos, 7 é filho de crente. Agora nós tivemos um serial killer no Brasil. Olha o nome dele. Qual é o nome dele? Lázaro, nome bíblico. Quem foi que deu esse nome? De cada 10 presos, 7,5, quase 8, quase 80% é filho de crente. Elias, o maluco? Não, Elias é o profeta, mas ele se tornou um maluco. Sabe o que os presos falam? Eu não quero saber da igreja. A igreja foi amante do meu pai. Eu esperei por anos o meu pai ir numa apresentação na escola minha. Ele, o pai, nunca foi, porque ele tinha ensaio do coral na segunda, tinha culto de doutrina na terça, reunião de diaconato na quarta, quinta de propósitos, sexta de oração, sábado dos jovens e domingo de escola dominical. E eu era obrigado a participar de tudo isso, mas ele nunca foi numa apresentação da minha escola. Eu não quero a igreja do meu pai. Isso que eu vou dizer é perigoso, se você não souber interpretar o que eu vou dizer, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer com que isso chegue no seu coração da forma correta. Um dos maiores inimigos da igreja hoje é o ativismo religioso, onde homens e mulheres passam 5, 6, 7 dias aqui na igreja à noite, trabalham o dia todo, à noite vem para a igreja, uma coisa, outra coisa, e os filhos estão largados. E aí a mulher, ela não casou com o diácono, e ela tem só um diácono agora. O marido não casou com a diaconisa, casou com a esposa. E eles não têm uma noite mais de intimidade. Em 2002, quando eu quase perdi meu casamento, eu estava enfiado na igreja 7 dias por semana. Sabe por quê? Porque eu achava que quanto mais eu fizesse para Deus, mais Deus ia me amar. Com o tempo eu descobri que Ele me ama, independente do que eu faça. E agora eu faço com equilíbrio. Mas eu não posso abandonar minha prioridade. A igreja, nós vamos batizar no próximo batismo mais de 700 pessoas. Nós temos uma relação com 750 pessoas para batizar. A igreja, a gente perdeu a conta de membresia.
Toda semana eu tiro um dia da semana à noite, eu e a minha esposa, nós saímos para jantar. Se tem dinheiro, é um jantar top. Se não tem, um x-salada partido. Não importa. Importa é eu cuidar da minha casa. Importa é eu não deixar a igreja engolir, e as minhas filhas daqui a pouco dizer: eu não quero saber da igreja do meu pai. Eu não vou perder o que Deus me confiou. Eu não vou perder o que Deus me confiou. E o que Deus te confiou em primeiro lugar é sua esposa e seus filhos. Se você é solteiro, seus pais. Na sequência, a obra do Senhor, mas com equilíbrio, porque o ativismo religioso é perigoso. O que eu vou dizer aqui, não façam isso aqui, a não ser que o pastor Fernando mande. Lá na igreja, no culto de ceia, eu falo para a igreja que os membros são orientados por mim a ninguém vir mais de 3 vezes por semana na igreja. Ninguém. Segunda-feira escola bíblica, ok. Quinta dos homens, ok. Domingo culto, ok. Sexta-feira eu vou ajudar nos teens. Não. Vai sair com a tua esposa, vai sair com a tua filha, vai no cinema com o teu filho, vai jogar bola com ele, vai visitar a sua avó, que desde que você se converteu você abandonou ela, vai visitar o seu tio, vai visitar o seu amigo, aquele amigo do mundo, aquele do mundo, vai lá ser luz na vida dele. Não precisa ir para o bar mais, não precisa ir para a noite mais, mas pode ir na casa dele. Nós nos tornamos crentes e nos isolamos do mundo, mas a luz brilha onde? Nós precisamos voltar a ter amigos, voltar a se relacionar, e a nossa vida vai pregar. Luz não fala, luz brilha. Não, mas eu quero uma oportunidade de pregar. Brilhe primeiro. Vou dar um testemunho para você. Eu estou jogando futebol na terça-feira à noite. Jogando futebol não, eu não jogo futebol, eu dou show. Todo domingo à noite eu peço música, sabor de mel. E na terça-feira eu jogo bola lá, e tem um marroquino, ele fala bem pouquinho português, muçulmano. Eu brinco com ele, eu chamo Messi de Marrocos. E ele brinca, tal, fala um pouquinho, muito pouquinho português, mas fala, entende, se comunica. Todo final do jogo, 11h30 da noite acaba o jogo. Fominha não tem horário, né? Acaba o jogo 11h30, ele está lá com o celular pedindo Uber. Eu vi isso uma vez, duas, na terceira vez eu parei. Onde é que você vai? Ah, moro aqui e tal. Entra aí, vou te dar uma carona. Ah, muito longe. É caminho da minha casa. Caminho nada, é contramão, do outro lado. Ele não sabe mesmo? Aí eu botei no carro, levei. No outro dia botei no carro, levei. Nada. Não falei de Jesus, de nada. Só dei carona para ele. Na terceira vez, o que você faz? Aí eu falei assim, eu sou militar, aposentado. Militar da reserva. Ok. Passou mais 2 vezes que eu levei ele, eu estava recebendo uma ligação, ele assim, você está trabalhando agora? Eu falei, não, eu sou pastor também. Aí ele travou. Como assim? Eu falei, eu sou líder da igreja cristã, como o Cher da igreja, da mesquita. Você é como o Cher da mesquita, entendo. Ok, que legal. Mas ele deu uma travada no Windows dele. Aí foi indo a conversa, eu perguntei, você já foi numa igreja cristã? Ele falou, eu não posso. Se eu for lá no Marrocos, eu traí? Falei, ok, aqui no Brasil? Nunca fui. Falei, ok. Na outra vez que eu dei carona, ele, onde é a igreja sua? A igreja fica assim, em tal lugar. Vai lá um dia visitar. Ele, quando tem culto? Falei, domingo. Que horas? Falei, tal hora. Eu vou lá. Eu falei, não quer perder a carona, né? Duvido que ele vai. Domingo eu estou anunciando na igreja os visitantes. Levante sua mão, você que visita pela primeira vez. Lá no fundo levantou Mohamed. Eu falei, quem está aí? Mohamed, de Marrocos. Bem-vindo. Terminou o culto, ele veio e me deu um abraço. Gostei muito do que eu ouvi, vou voltar aqui. Não preguei para ele, dei carona.
Eu sei que eu saí um pouquinho, mas eu creio que é o Espírito Santo quando levando a gente para um lugar aqui. Quando você cuida da sua família, quando você cuida da sua esposa, você está cultuando a Deus. Desde a minha filha é pequenininha, eu vou no cinema com ela. Eu conheço todos os filmes da Marvel, desde o primeiro Capitão América, o primeiro Vingador, ao Ultimato. Sei a sequência dos filmes, sei todas as falas, sei todas as magias, assisti todas as séries do Loki. Eu não sou uma variante, só quem assistiu sabe o que eu estou falando. Resumindo, pastor, você decidiu estudar Marvel? Não, eu decidi ficar com a minha filha. A minha filha não precisa do pastor, ela precisa do pai. Minha filha tem 17 anos, nunca deu um beijo no menino, e fez um voto, ela e Deus nunca pediu para ela fazer, de cortejar e dar o primeiro beijo no altar. Ela está terminando o 2º grau, quer ir estudar nos Estados Unidos. Sabe o que ela quer estudar? Escola pastoral. Pergunta se eu obriguei ela a ser pastora. Só quis ser pai. É Deus que está fazendo na vida dela. O meu lugar é ser pai. Tempo atrás um menino chegou na escola no ouvido dela e falou assim: daí gatinha, sabia que tu é uma princesa? Ela assim: sabia. Meu pai me fala sempre isso. Perdeu o playboy. Já era. Agora, se ela tivesse a ausência de um pai vivo, ela ia dizer: uau, nunca ouvi isso. E talvez ela se entregasse. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Então talvez você ir assistir Vingadores com seu filho e com a sua filha é tão espiritual quanto vir na oração dos homens na segunda-feira, às 6 da manhã. Por favor, entenda que uma coisa não substitui a outra, mas são prioridades. Davi não priorizou o que tinha que priorizar. Davi dormiu na hora errada. Davi não foi para a guerra quando tinha que ir. Davi brincou com o sagrado. Davi ficou tão preocupado com o extraordinário que esqueceu do ordinário. O ordinário é maravilhoso. É o dia a dia, é o café da manhã, é o almoço com a família. Nós damos a volta no oceano para rever um amigo, mas não passamos a mesa para abraçar o nosso filho. Nós nos comunicamos com pessoas do Japão, mas não conversamos mais na cama com a nossa esposa. Nós estamos perdendo a beleza do ordinário, do dia a dia. Nós estamos dormindo no terraço, 3 da tarde, uma época que não era para dormir. A vida está passando, o Senhor está voltando. Não dá tempo para a gente brincar de ser crente, não dá tempo para brincar de ser homem. Deus te fez homem, e se Ele te fez homem, Ele te deu condição de ser provedor, te deu condição de ser protetor, te deu condição de ser progenitor, te deu condição de ser masculino. Deus te fez homem. Deus não errou com você. E se você tem dúvida da sua sexualidade, isso é o diabo na sua mente. E se você faltou um pai para te encorajar, essa noite eu quero, com a permissão do pastor da casa, ser um pai na sua vida. Eu quero dizer: você tem condição de prover a sua casa. Você tem condição de cuidar da sua esposa e dar uma boa educação para os seus filhos. Você tem condição, em nome de Jesus, preste atenção. Eu quero ser pai, eu quero te encorajar. Você pode. Quando você recebe essa palavra? Ele buscou pela criança. O texto continua dizendo: ele prostrou-se em terra, colocou-se de joelhos, humilhou-se, reconheceu seus pecados, arrependeu-se. Um homem de Deus não tem vergonha de pôr-se de joelhos. Um homem de Deus não tem vergonha de pôr-se de joelhos. Um homem de Deus não tem vergonha de chorar diante de Deus. Um homem de Deus não tem vergonha de adorar a Deus. Um homem de Deus não tem vergonha de pedir perdão. Eu era militar, já falei, sou descendente de italiano. O meu temperamento é sanguíneo e hemorrágico. Eu vou de 0 a 100 em 3 segundos.
Quando nós separamos, eu e a minha esposa, teve um momento que nós discutimos no carro. Eu arranquei o câmbio do carro dirigindo, andando em alta velocidade. Eu arranquei o câmbio e quebrei o vidro do carro, em movimento. Mesa, porta de armário. Eu nunca toquei na minha esposa, mas ao redor tudo foi tocado. Extremamente iracundo, irado sou eu. Assim eu fui conduzindo meu casamento. Teve uma época, descendente de italiano, né? Ó, munheca de samambaia, avarento. A minha esposa pediu R$15 para fazer as unhas. Aí eu não tenho. No outro dia fui lá num amigo meu, comprei um boxer, um cachorro, filhote de cachorro, um boxer, filhotinho, comprei latinha para dar ração, comprei coisinha para água, gastei R$500 com o cachorro. Aí cheguei em casa, eu mostrei o cachorro para ela, todo feliz, ela assim, o que é isso aí? Eu falei, um cachorro? Você comprou? Comprei, R$500 tudo. Mas ontem eu te pedi R$15 para fazer as unhas. Você disse que não tinha? Aí faltou, né? Tentei pegar algum lugar, não achei. Ela assim, o meu valor é menor que desse cachorro. E virou as costas. Pior coisa para o italiano é puxar uma briga e sair. Fica para briga. Fui tentar brigar, não deu, ela me ignorou, me deixou, ficou quieta. E eu lati sozinho. Fui para o quartel, no outro dia de manhã. Tem um cara muito legal, vocês conhecem ele, Espírito Santo. O Espírito Santo encostou do meu lado, eu fardado. Bom dia, filho. Bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Cristo amou a igreja como você está amando a sua esposa? Eu vou resumir. Eu passei o dia inteiro chorando. Eu passei vergonha na frente do soldado, na frente dos superiores, porque eu não conseguia parar de chorar. Cheguei em casa, Deus falou comigo para me fazer algo. Eu não sou de ato profético, nem acredito muito, mas naquele dia Deus pediu para me fazer para mim mesmo. Me ajoelhei nos pés da minha esposa, chorando. Arranquei todas as minhas divisas, pedi perdão para ela. Falei, eu estou te tratando como soldado, eu não estou te amando como deveria. Irmãos, escute, foi a maior vergonha da minha vida. Militar, italiano, ajoelhado aos pés de uma mulher. Isso não cabe, não roda no meu Windows. O sistema operacional é outro, não roda. Aquele dia Deus estava mudando a minha vida. A partir daquele dia eu comecei a mudar o tratamento com a minha esposa. Mas eu precisei me humilhar. Talvez essa noite você precise se humilhar e dizer, eu sou moleque. Eu estava pregando isso num culto. Um senhor, 55, jovem senhor, 55 anos de idade, jovem senhor, ouviu essa frase: larga o bico e pega a espada. Estava ministrando sobre isso. Ele estava separado há 4 anos da esposa, traiu com uma mulher e estava andando na vida louca, e a mulher sozinha. Deus falou com ele, seja homem, se humilha, vai lá, pede perdão para ela. Ele foi para casa, se ajoelhou aos pés da esposa e falou assim, eu quero só uma chance de deixar de ser moleque e ser homem e te assumir como nunca te assumi. 20 e poucos anos de casado, jogados fora, estava 4 anos separado. A esposa levantou ele, perdoou ele, faz 2 anos, o casal está na igreja. O casamento foi restaurado de 4 anos. Sabe o que ele fez de grande para restaurar o casamento dele? Uma atitude, assumiu que era menino, se ajoelhou para a esposa e pediu perdão. Um homem de Deus é um homem que se ajoelha. Um homem de Deus não teve vergonha nenhuma de chorar. Um homem de Deus não tem vergonha nenhuma de bater no peito e dizer, eu sou moleque, eu não sei conduzir a minha casa, eu não sei cuidar dos meus filhos. Um homem de Deus, ele tem coragem de assumir o que não consegue fazer. Ele ajoelhou-se,
enterra. Ao 7º dia, a notícia cabal, o pior acontece, a criança morre. Escute, a fatura venceu. Aqui temos atitudes de alguém que não é perfeito, mas é sábio. Quando a fatura vence, pastor, o que eu faço? Vamos lá, venceu a fatura, chegou a conta, assume ela. Você tem gente, escute, talvez tenha alguém aqui me ouvindo que tem filho fora do casamento, ou abandonou o primeiro casamento e não assumiu o filho. Seja homem, liga para aquela mulher, não interessa, faz um DNA e assume essa criança. Sabe o que é isso? É uma hombridade. Ah, mas que vergonha. Vergonha do quê? O pecado já aconteceu, o erro já aconteceu, a criança não tem culpa, ela precisa de um pai. Assume a paternidade. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem de Deus. Tinha um irmão lá na igreja que a esposa não, um lance que ele teve, ele engravidou a menina. Quem estava aí na igreja? A menina. Com quem? Com a criança de 1 ano de idade já. Começou a ir na igreja, e ele na igreja, e o filho lá, só ele sabia que era dele. Ninguém, a família não sabia, o pai não sabia, os avós não sabiam, ninguém. Ele não assumia a criança. Ele estava num culto que eu falei exatamente o que eu estou dizendo aqui. Seja nobre e assuma os seus erros, assuma a fatura. No outro dia ele chamou a mulher e falou: vem cá, quero fazer um exame, porque se é meu filho eu vou assumir. Fez o exame, era filho dele, registrou no nome dele, mostrou para toda a família. Agora a criança tem avós, e a criança tem um pai, a criança tem alguém perto, está crescendo com paternidade, ainda aqui um pouco distante, está crescendo com paternidade. Ele está começando a mudar a geração dele através de uma atitude. Ele vai curar essa criança, esse menino, através de uma atitude. Então, escute, eu não quero que você se emocione, eu quero que essa noite talvez você se posicione e diga: peraí, eu sou um homem de Deus, então essa é a postura minha, e as consequências não importa, o Senhor é comigo. É comigo. Se eu sou réu, confesso, Ele é comigo. Eu sei que já está passando o tempo, mas eu só quero encerrar. Davi levantou-se, não tem mais o que fazer, não tem mais solução, não tem retorno. Levanta, sai daí, deixa esse quarto escuro, sai desse lamento. Não tenho o que fazer, pastor, eu perdi meu casamento, agora minha esposa já casou de novo, eu não tenho o que fazer. Então levanta. Não tenho o que fazer, levanta, te arrepende e vai para frente. Ah, minha empresa faliu e agora eu estou lá. Tem gente que está preso em 1400 em Guaraná de Rolha, uma vez que um pastor te machucou, te ofendeu, e não, resolve isso e vai para frente. Não tem solução mais, o que vai fazer? Não tem o que fazer. Se tem o que fazer, faz, mas se não tem, levanta. A criança morreu, levanta. Se a criança tiver chance de sobreviver, vai orar, vai buscar, pede misericórdia. Levanta. Davi levantou-se, Davi lavou-se. Sabe o que significa isso? Pare de olhar para a sujeira do seu pecado, lave-se no sangue de Jesus. Levanta. Você pode ser perdoado hoje do maior pecado que você cometeu na sua vida. Hoje, o sangue de Jesus está aqui, e a graça está aqui para alcançar você. Hoje aqui, hoje. E não interessa o que você fez. Limpa esse passado, perdoa, peça perdão, pague o que deve, resolva isso. Davi levantou-se, lavou-se, ungiu-se. O que é ungir? Essa unção aqui, para você entender, é a unção do rei. A unção de rei. Davi era rei. Sabe o que significa isso aqui? Que ele, quando ele se unge, voltou para o seu posto de rei, assumiu o seu lugar. Reassuma o seu lugar na sua casa. Assuma seu lugar como marido, como pai, como ministro. Assuma seu ministério novamente. Se posicione. Mudou as vestes. Davi mudou de postura. Não permita mais dormir 3 da tarde no terraço em tempo de guerra. Se o celular é um problema, saia da rede social. Onde é que está o problema? Onde é que é o muro baixo? Toma a posição de homem. Esconde. Foge. Daniel quando viu a mulher nua, o que ele fez? Está amarrado. Está amarrado. Está repreendido. Está repreendido. Está repreendido nada, ó. Correu. Quando alguém chegar, uma menina chegar lá no Instagram,
Talvez tem conversa que já tem que cortar, hein? Você sabe o que eu estou falando. Estou sendo profeta agora. Tem conversa que está onde não deveria. Quando chega lá no Instagram: oi, tudo bem? Gostaria de falar com você. Você olha a foto, é uma mulher sozinha, talvez com o peito aparecendo, e um versículo: o Senhor é meu pastor, nem faltará. É o diabo, chuta que é laço. E ele vem com o versículo. Preste atenção. Billy Graham nunca entrou no elevador sozinho com uma mulher. Ô, Billy Graham, tu é fraco mesmo? Sabe o que ele dizia? Sou fraco, mas tenho sabedoria do alto. Talvez tenha alguma coisa aí que você precisa cortar. Em nome de Jesus, essa noite vem força sobre você, para você cortar esse laço, essa raiz, esse negócio que pode destruir o teu casamento. Eu não vou entrar aqui no perigo da mulher adulta, é outro assunto. Mas cuidado, honra, bens, você pode perder. Corta. Seja sábio. Colocou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Escute. Entrou na casa do Senhor e adorou. Não ficou lamentando, murmurando. Ele decidiu entrar em adoração. Que postura nós vamos tomar com relação àquilo que Deus chamou a gente para fazer? Essa noite, talvez você vai ficar só com uma frase, só com um texto, mas eu estou falando para homens, não estou falando para meninos, estou falando para homens. Porque esse bordão que o pastor Saulo aqui ensinou, que é dele, tem que registrar isso, importante, nos remete a uma posição. Mas só um bordão sem uma posição correta é só um bordão. Aí dizer: não tem menino aqui, tem homem. Então tá, quando sair na porta, quando a sua esposa precisar de um posicionamento, de uma decisão, irmãos, tem homem que mora numa casa de 2 andares, tem um barulho lá embaixo no porão, ele fala: vai lá mulher, vai lá mulher. Ele não é homem para nada. O que precisa de mim e de você? Um posicionamento. Você é homem. Eu encerro com o testemunho. Um irmão me ligou: pastor, a minha esposa, na época da internet de escada ainda, com cabo, a minha esposa está na internet até as 6 da manhã. Eu acordo para trabalhar, ela está na internet. A gente não tem mais relação sexual, a gente não tem mais vida, não dá mais. Ela está um mês nisso. Eu falei: cara, conversa com ela. Pastor, estou conversando, nada muda. Eu falei: faz o seguinte, tens alicate em casa? Tenho. Pega o alicate, corta o cabo da internet. Pastor, se eu fizer isso ela vai virar um demônio. Tu é o quê? Tu é um homem ou tu é um rato? Corta. Não briga, não grita, não seja ignorante. Corta o cabo. Ó, já que você não está me ouvindo por bem, aqui ó, corta o cabo. Tá bom, pastor, tá bom. Não tem menino aqui, só tem homem. Bora. Cortou o cabo. Deu meia hora, ele me ligou: pastor, a mulher está um demônio. A mulher endemoniou, ela está uma flamenguista. Todo flamenguista é meio endemoniado. Você é flamenguista? Não, vascaíno. Perdi a oferta, hein? Escute. Ela está endemoniada aqui, pastor, o que eu faço? Faz nada. Abre a porta do apartamento e fala que a porta é serventia da casa. Se ela quiser ser menina, que volte para a casa dela, da mãe dela. Seja homem. Tá bom, pastor, tá bom. 2 da manhã ele me liga: pastor, ela não dorme e não deixa eu dormir. Fez as malas. Quem? Tu ou dela? Não, fez as malas dela. Ela falou que vai embora. Deixa ela ir, mas fica firme. 8:30 da manhã ele me liga: pastor, não aguentei, vim aqui numa casa de informática, comprei um cabo novo, instalei. Fechou? Tá bom. Só me perturbou, só me incomodou de madrugada, tudo bem. Encontrei a santa uma semana depois. Falei: ô minha irmã, pai do senhor, pastor, o senhor acredita? Vem cá, você acredita que esses dias o meu marido cortou o cabo
Na internet? Eu falei, acredito, fui eu que falei para ele cortar. Por quê, pastor? Porque isso é coisa de menina, de moleque. Você casou, não é para ficar na internet até 6 da manhã. Seja mulher, assuma a sua casa. Aproveitei e passei um sermão. E ela me ouviu e falou, pastor, deixa eu confessar uma coisa. Eu falei, pode confessar, filho. O senhor acredita que quando ele cortou o cabo, pela primeira vez em 8 anos de casado, eu senti orgulho do meu marido? Não dá vontade de bater? Ô filha, você sentiu orgulho dele, mas você perturbou ele. Tá, foi instinto. Eu queria aquela internet. Mas eu senti tanto orgulho dele quando ele cortou o cabo. Foi a primeira vez que eu vi ele tomar uma atitude de homem. E aí? É aí que 8h30 da manhã ele foi lá e comprou um cabo. Ele é um banana mesmo. O triste dessa história é que os dois são separados. Se separaram. Já há muito tempo, aliás. A sua esposa, ela quer um homem. Sabe de onde nasceu a capa do livro, esse título, Seja Homem? Nasceu de uma conversa. Uma mulher com o marido. É porque ele não sei o que, porque ele não sei o que, porque ela não sei o que, porque ela não sei o que, porque ele não sei o que. Aí de repente ela calou, ela ficou quieta. E ele começou a falar, e ela quieta. Aí ela falou, pastor, eu não vou falar mais nada. Eu só quero uma coisa. Eu só quero que ele seja homem. O cara morreu. Cara, um homem ouviu da esposa, que eu só quero que ele seja homem. É o fim da picada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te fez homem. Deus te capacitou para ser homem. Deus te ungiu para ser homem. Deus te escolheu no ventre da sua mãe para ser homem. É o diabo que diz que você não consegue ser homem. Você consegue sim. Você é provedor, você é protetor, você é progenitor, você é próspero. Você consegue vencer o lugar que Deus colocou você. Ele não mentiu. Deus não mentiu. É o diabo que quer dizer para você que você não consegue. Então eu vou te dar um conselho essa noite. Aprende com Davi. Assuma os seus erros. Não durma na hora que não deve dormir. Se posicione em casa. Assume o seu lugar. Ainda que você erre, assume o seu lugar. Erre assumindo a sua posição, mas não erre por negligência. Não erre por ausência. Aproxime-se da sua filha. Fique perto do seu filho. Seja amigo. Seja próximo. Seja pai. Seja marido.